Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui em nosso estúdio, Podcast Londrina, comigo, Adriana Zerquim, no comando. E para você que tá chegando agora, pega essa live aqui, compartilha com todo mundo que você conhece, porque o nosso convidado de hoje é uma pessoa fera, de peso pesado, gente. Para você que nos acompanha nas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina, já sabe de quem eu estou falando. E para você que não acompanha, bora lá seguir, hein? Indique para 3 amigos e pega essa live aqui, tá vendo esse botãozinho aqui de compartilhar? Envie para 3 pessoas, gente. É uma pessoa aqui da cidade de Londrina, uma pessoa conceituada, ele que tem um currículo assim, um know-how incrível e vai trazer muito conhecimento, muita inspiração para sua vida, tá? Eu estou falando dessa pessoa, mas segue lá no nosso canal. Antes de você acessar, indicar aqui no nosso canal, clica no sininho e se inscreve, porque toda semana tem um convidado especial antes de eu chamar essa pessoa maravilhosa, tá? Que está aqui em nosso estúdio. E essa pessoa, vai colocando aqui nos comentários, você sabe de quem eu tô falando? Eu quero ver se você tá antenado mesmo e segue as nossas redes sociais, porque essa pessoa é incrível. Olha um pouquinho só do currículo dessa pessoa, gente. Ele é celebrante de casamentos, escritor, não é para qualquer um não, jornalista, assessor de imprensa, mestre de cerimônias e faz um trabalho incrível. Por onde ele passa, você nunca mais é esquecido. E eu estou recebendo aqui os nossos estúdios ele, Fábio Luporini! Obrigado, Dri! Nossa, você tá contratada para me apresentar para todo mundo aí, porque olha, com essa animação, muito obrigado, viu? Que honra poder fazer parte aqui do seu podcast, conversar com você, nesse alto astral. Muito obrigado, viu? Ai, eu que agradeço, assim, o seu convite de prontidão. A gente sabe que principalmente nessa época do ano a sua agenda é mega corrida, né? Tá correndo para lá, correndo para cá. E disponibilizou um tempinho para compartilhar um pouquinho da sua história, do seu conhecimento, que você tem muito, né, para somar com a sociedade aqui em Londrina, com a população. Exatamente. Aliás, quando você me chamou, eu falei assim, claro que eu vou, porque eu tô vendo todos meus amigos indo, né? Eu que não vou me convidar, mas já que me convidou, eu vou aproveitar e vou, né, Dri? Porque assim, a gente acompanha você pelas redes sociais e as pessoas que vêm aqui vão postando, né? Então eu falei assim, opa, deixa eu aproveitar essa oportunidade. Aproveita e fala, são pessoas do bem. A gente se conecta, é um espaço aqui abençoado para pessoas do bem e que tem histórias que inspiram outras pessoas, que possam nos levar para o próximo tomara que nível, seja assim, né? né? Amém. Ô Fábio, aproveitar o gancho que você falou que sempre está vendo seus amigos aqui no nosso estúdio, né? Para você que está nos assistindo, tem vontade, tem uma história bacana, quer participar aqui no Estúdio Londrina Podcast, chama a gente, clica no link do nosso Instagram, vai cair direto no WhatsApp, ou manda um direct se você é uma pessoa que tem algo para somar com a sociedade, porque esse é uma live do bem, um programa do bem. Ou se você é assim como eu, quer ficar do outro lado da cadeira, quer apresentar e ter um podcast no seu segmento para poder falar, já pensou você poder falar do seu produto, do seu serviço, como que você pode ajudar as pessoas? Esse é o momento exato para começar o ano novo, gente, com tudo começando para cima. Clica lá, me convida para tomar um café, porque eu adoro um café e vamos fazer bons negócios, porque esse espaço aqui é o seu. E bora lá, Fábio! Bora lá! Fábio, você que é muito carismático, né? Também esse carisma em pessoa. A gente já se conhece há algum tempo, fizemos alguns trabalhos juntos, então eu falo com propriedade que eu já te conheço, né? Eu queria, para quem está chegando agora, para quem ainda não te conhece, para quem vai assistir depois, eu queria que você se apresentasse. Quem que é o Fábio Luporini? Nossa, é uma pessoa em constante transformação. Mas assim, falando objetivamente, né, na prática, eu sou formado em jornalismo e em ciências sociais. Desde sempre exerci as 2 profissões, então eu trabalhei nos principais veículos de comunicação aqui do Paraná, Jornal de Londrina, RPC TV, no G1, na Gazeta do Povo, né? Também fiz algumas participações na Rádio El FM,
Hoje escrevo para a Folha de Londrina, já tive um programa na Multi TV, então eu já passei por esses todos os veículos, né? Também na parte assim das ciências sociais, sou formado, né, como cientista social em antropologia, ciência política e sociologia. Então eu dei aula de sociologia, filosofia, de geopolítica, de redação, né? Para ensino fundamental, ensino médio, cursinho pré-vestibular, pessoal que está fazendo ali, né, a prova e os concursos. E hoje, né, hoje eu atuo assim na área de celebração de casamentos. Quer dizer, já faz quase 10 anos, né? A gente nem vê passar o tempo. Boa! Como mestre de cerimônias de eventos corporativos, sociais, tipo assim, formatura, festa de 15 anos, né? Algum evento de alguma empresa. Faço muita assessoria de imprensa. Hoje eu tenho vários clientes de assessoria de imprensa. E também, né, sou escritor. Eu acho que quando a gente lança o 4º livro, Dri, acho que já dá para chamar de escritor, né? Uau, com certeza, com certeza. Né? Aliás, eu queria já agradecer porque a Dri fez parte do meu primeiro livro, de certa forma, né, da produção. A gente que produz livro não é fácil, né? Não. E a Dri, quando trabalhava no empreendimento, né? Pode falar o nome? Pode, com certeza. Né? Lá no pode, Royal Plaza Shopping. Royal. Fiquei 10 anos lá. Exatamente. Olha, tá vendo? Tempão, né? Então a gente fez o Shopping Royal, quando você era gerente de marketing lá, né? O shopping patrocinou uma parte do livro e a gente fez o lançamento do livro lá em 2016. Então, muito obrigado, viu? Uau! Eu falo, né? A gente procura sempre conectar com pessoas do bem e levar projetos, né? Esse eu acho que é o nosso papel aqui na Terra, ajudar pessoas e levar projetos do bem para contribuir com a sociedade. Deus nos colocou na Terra justamente para isso, para servir as pessoas, né? E foi com imenso carinho que a gente, né, recebeu o seu primeiro livro. Primeiro livro. E agora, falando, aproveitar o gancho aqui, né, gente? O primeiro livro eu recebi aqui, ó, quase de primeira mão aqui, o 4º livro. Olha que livro. Eu já estou ansiosa para ler, viu? Leia. Ansiosa para ler. Rapidinha. Olha, e eu queria então que você falasse, vamos começar já aproveitando aqui desse 4º livro, né? Você pode falar, para quem não conhece o seu trabalho, não conhece os seus livros anteriores, falar um pouquinho do primeiro, da segunda e terceira edição, claro. E como que chegou no 4º livro. Dri, o primeiro livro foi lançado em 2016, conta a história da Adma. A Adma é uma história de fé. Toda a vida dela, assim, é uma história realmente da ação de Deus na vida de uma pessoa e como ela se tornou um instrumento de cura e libertação para muitas pessoas, né? O segundo livro veio em 2019, Sônia Seco, De Volta à Vida. Também é uma mulher da igreja de fé, assim, uma bailarina super conhecida em Londrina, que foi uma das primeiras pessoas que teve a gripe AH1N1 em Londrina. E ela teve uma parada cardíaca de 10 minutos e nessa parada cardíaca ela teve uma experiência de fé. Então assim, ela praticamente morreu. O termo clínico médico, ela morreu. E aí a gente faz, né, como Lázaro, de volta à vida, né? E aí em 2022, nesse ano ainda, em 2022, em maio, eu lancei o livro 50 anos, Enfermagem UEL. 50 anos de muita história para contar, que celebra as 5 décadas do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Londrina. A UEL tem 51 anos, o curso de enfermagem fez 50. E aí veio esse também em 2022, santuário, né? Enfim, eu fui chamado pelo Padre Rodolfo para trabalhar no santuário de Nossa Senhora Aparecida na Vila Nova de Londrina. Em 2020, ele me trouxe esse projeto. Em 2022, é um ano especial para o santuário, que oficialmente completa 70 anos como paróquia e 25 como santuário. Então completa 2 jubileus no mesmo ano. Vamos lançar um livro no final do ano para comemorar essa história. Só que a história do santuário é muito antes, muito anterior de 70 anos, né? Porque a primeira capelinha que está na capa aí, né? Ela foi construída de madeira em 1940. Então você imagina? Uau, 1940. Londrina tinha 6 anos de idade. 2022? Né? Eu tô fazendo as contas aqui. Exato. Então assim, quando os ingleses chegaram aqui em Londrina, né? Logo eles construíram a primeira igreja matriz de madeira, que a gente tem uma réplica na UEL, né? E que hoje é a catedral.
Em 1940, o pioneiro do bairro da Vila Nova, naquela época, Adri, a gente falava assim, o pessoal para baixo da linha do trem, né? Que ficava para baixo, hoje da leste a oeste, né? Eles estavam ali construindo as casas, loteando algumas chácaras na Vila Nova. E o Benjamin Nalim, que era um desses pioneiros, a filha dele estava doente. E ele falou assim, olha, se a minha filha sarar, ele prometeu, eu construo uma igreja, uma capelinha, em honra a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. A filha dele ficou curada e ele construiu a capelinha no terreno dele. E aí as pessoas começaram a rezar o terço, uma vez por mês tinha a missa. Mas a capelinha se transformou no lugar do encontro. As pessoas se encontravam ali, jogavam futebol no fim de semana, jogavam xadrez, dama, gamão, faziam as quermesses, né? Então, a gente conseguiu achar, Adri, no Museu Histórico, tem aí no livro, quando você for, você vai ver, a página do primeiro jornal, em 1940, Paraná Norte, que noticiou a inauguração da capelinha. Então, uma procissão da Igreja Matriz até a Vila Nova, com banda de músicos de Londrina e quermesse. Foi assim a inauguração. Uau! Né? Uma missa para abençoar as imagens que o pioneiro foi buscar em Aparecida, lá no Santuário Nacional. Então a gente coloca isso, a gente começa a contar essa história a partir de 1940 até 2022. Então eu brinco que esse livro, ele é um livro de fé, de devoção, mas ele é um livro histórico, porque é um presente para Londrina. A gente lançou quase no aniversário de Londrina, né? Londrina completou 88 anos dia 10, a gente lançou dia 14. Então assim, é uma história que não é contada na cidade, porque a história oficial de Londrina não conta a história para baixo da linha do trem. Então a gente resgata a história de pioneirismo do bairro, da Vila Nova, mas também, né, do santuário. E com a graça de Deus, Odri, a gente ainda tem alguns pioneiros vivos. Uau, né? Então o filho do seu Benjamin Nalim, o filho mais novo dele, o seu Oswaldo, tem 90 anos, ele foi lá no lançamento do livro, nós autografamos para ele. Então ele deu a entrevista, contou um pouquinho do que ele lembrava na época, né? O seu João Satin, que casou com uma das filhas do seu Benjamin Nalim, que já é viúvo, né? Ele tem 90 e poucos anos e ele foi entrevistado para o livro. Então a gente conseguiu resgatar a história da Vila Nova, a história do santuário, através das memórias, das lembranças, das entrevistas, dos documentos, dos fatos, das notícias em jornal, dos registros que os padres que passaram ali fizeram. Então, assim, é um livro muito completo. Muito completo. E a gente conseguiu lançar. Que bacana! Show de bola. Estou ansiosa para ler. O Fábio, e quem está aqui nos assistindo, né, até para quem vai nos assistir depois, e quiser adquirir o seu livro, como que faz? Quais são os pontos de venda, venda online? O livro está sendo vendido no Bazar do Santuário, que fica ali na Vila Nova, Rua Grajaú, número 257, custa R$50. A gente conseguiu produzir o livro com a graça de vários parceiros e patrocinadores. Então toda a renda com a venda do livro vai ser revertida para todo o santuário, para todos os projetos sociais que o santuário ajuda, entidades assistenciais, os vicentinos, cesta básica, o atendimento das famílias, né? Se tudo der certo, a gente em janeiro vai fazer janeiro, fevereiro ou março, enfim, no começo do ano, a gente vai botar numa livraria, né? Mas claro, as pessoas que quiserem entrar em contato pelo Instagram e fazer um takeaway, compra o livro e vai buscar, né? Entrou na pandemia e continua até hoje, exatamente, né? Tem coisa que a gente tem que permanecer, né? E assim, foi muito difícil fazer o livro, porque justamente a gente começou a produzi-lo em 2020, na pandemia. Então você imagina entrevistar os pioneiros que fazem parte do grupo de risco, né? Então a gente teve que ter todo o cuidado, né? Todas as restrições, muitas entrevistas foram feitas de maneira online, né? Então assim, a gente conseguiu vencer esses desafios para poder trazer esse livro, que é um livro histórico, mas também é um livro de evangelização. Porque a gente conta aí alguns casos, né? Algumas curas e milagres
feitos por Deus através, né, da intercessão da mãe dele, da padroeira do Brasil. Então, assim, a gente conta um grupo que fez uma caravana para visitar o Papa João Paulo II, lá em Curitiba, em 1980, quando o Papa veio pela primeira vez ao Brasil. Então, assim, tem muitas histórias bacanas que entraram no livro. E assim, se eu pudesse, Dri, eu acho que esse livro teria 1000 páginas, de tanta coisa que dá para contar, né? A Londrina em si, né? Além dessa que você falou antes, tem muita história que não é contada, né? Exato. Que infelizmente fica, muitas poucas pessoas sabem a real história de Londrina. Exatamente, né? A gente falava isso numa entrevista que nós demos para o Marcão Careca, ali com o Alex Canziani, com o Cristiano Russo, e a gente falava isso, quantos personagens, quantas empresas, sabe assim, que tem história na cidade, mas sei lá, não sei, por falta de costume, de hábito, por falta de recursos, às vezes a gente não registra, né? Então a gente tá aí para fazer isso, para registrar a história, né? Olha, que bacana. Ô Fábio, e nessa sua vida de escritor, até você trouxe essa colocação de várias empresas, pessoas que têm histórias bacanas, e Londrina tem muito. Caso eles queiram te contratar, você também escreve com certeza. O livro da enfermagem, eu fui contratado para fazer. O livro da Adma e da Sônia, eu produzi porque eu sou amigo delas e conheço a história delas. Então a gente produziu junto. Todos eles são feitos de maneira independente, né? Esse também do santuário, eu também, entre aspas, aí fui contratado, digamos assim, né? Porque todo o processo de produção, então os recursos, eu digo assim que o processo de produção do livro tem 3 grandes etapas. A primeira sou eu que faço, na mão na massa ali. Então o escritor, o autor, eu estou falando de um livro biográfico, tá? Pode ser de uma empresa, de uma pessoa, de uma instituição. Então eu como autor, eu vou pesquisar, vou fazer as entrevistas, eu vou correr atrás das informações, né? E vou escrever. Escrever é a parte mais fácil, mais gostosa, né? Depois vem a segunda etapa, que é o processo de edição. Então eu contrato uma editora, e assim, todos os meus livros foram a mesma editora, né? A editora Can, do jornalista Marquinhos Losnak. Que essa editora ela vai fazer edição, correção ortográfica, o registro na Biblioteca Nacional, que é a identidade do livro, o projeto gráfico, a diagramação, a capa, trabalhar com as fotos. É a segunda grande etapa. E a terceira grande etapa também, todos os meus livros foram feitos pela Midiograph, que é a publicação do livro. E aí, que tipo de papel, se vai ser capa dura, capa mole, se vai ser grande, pequeno, que tamanho, quantas edições, quantos exemplares, ou seja, tudo isso, né, são 3 grandes etapas. Então, quando alguém me procura, e várias pessoas, várias empresas, várias famílias já me procuraram para fazer isso, eu monto esse processo. O livro, do jeito que você está pensando, talvez custe, porque é muito difícil, né? Porque a gente fala de um processo que começa aqui e vai terminar dali 1 ano, 1 ano e meio. Então mudou o preço do papel, mudou, né, o valor, muda tudo, né? E aí eu falo assim, mais ou menos assim. Então com essa verba, aí a pessoa fala assim, nossa, mas é muito caro. Mas se você pegar esse valor, dividir 1 ano, 1 ano e meio, ele não vai ficar caro. Se você buscar recursos através de empresas, patrocinadoras, de editais públicos, você consegue viabilizar. Eu já fiz 4. Você imagina que as pessoas não fazem, né? Então a gente faz. Então, por exemplo, eu já fiz esse finalzinho de ano um orçamento para uma instituição que se interessou em contar a sua história. O ano que vem eu tenho uma reunião com outra empresa. A gente está conversando com outro grande grupo da cidade que também quer fazer. Então, assim, são grupos que ao longo de 20, 30 instituições, 30, 40 anos, construíram uma história, uma trajetória em Londrina, né? E aí muitas pessoas, famílias de pioneiros, querem contar a história do vô, do nono, do bisavô, né? Então, é possível. E eu sempre digo, né, Dri, para a gente poder olhar para o futuro, saber quem nós somos é importante. Então, registrar a história, voltar à nossa essência,
para poder caminhar para frente. Não é? Exatamente, né? E é um investimento, muitas pessoas veem como custo, né? Mas é um investimento e que fica para a vida toda. É um legado que você vai deixar aí, né? Para a sua família, para as novas gerações que estão, estão surgir, né? É um legado. E é legal quando... então você, empresa que está nos assistindo ou conhece alguém que sabe que tem uma história bacana, entre em contato com o Fábio, deixa aqui no chat, olha, tem uma história legal que ninguém sabe, às vezes está ali só a família sabe, poucas pessoas sabem, mas a gente tem que mostrar, tem que ajudar a mostrar o que Londrina tem de melhor, porque Londrina tem muita coisa linda. Londrina tem muita coisa linda, Adri, essa cidade maravilhosa, esse céu maravilhoso, esses pontos turísticos maravilhosos, é muita coisa. Então nós estávamos conversando com o Alex Canziani nesse programa lá, e assim, Londrina colocou como meta dos 90 anos o Parque Arthur Thomas, né? Revitalizar, e, enfim. E eu provoquei o Alex, falei, escuta, por que não fazer um livro do Parque Arthur Thomas? Quem é Arthur Thomas? Quem foi Arthur Thomas, né? O inglês que veio para cá, que desbravou essa região, enfim. Por que ele dá nome ao parque? E o parque? Desde quando que existe? Quais as características? Então você veja, você já tem uma história. Uau. Né? Então assim, a gente está buscando viabilizar esse projeto para quando Londrina completar 90 anos, junto com essas comemorações, a gente entregar um livro que registra a história, né? Então você veja, é muito legal, né? Muito bacana. Ô Fábio, e um livro, você tem algum projeto para escrever um livro, a história do Fábio Luporini? Já pensou? Odri, alguém tem que escrever para mim, então, né? Fábio, você faz tanta coisa que a gente vai falar um pouquinho das suas outras funções, né? Mas você já pensou ou não? Dri, nunca pensei, porque a gente brinca que, como é que é aquele ditado? Casa de ferreiro, espeta de pau. E é verdade, tá? Eu sou a prova viva disso. Por exemplo, eu não cuido da minha comunicação. Eu não faço o meu marketing. Eu faço dos outros, né? Como assessor de imprensa e fato. Mas eu falei, gente, a gente não sabe fazer pra gente, né? Mas assim, difícil, né? Quem sabe um dia, se eu tiver realmente uma história pra ser contada, alguém vai ter que escrever esse livro, né? Não, história você já tem de monte, né? Verdade. Olha, bacana. Ô Fábio, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Muita gente tem dúvidas, não sabe exatamente o que faz um assessor de imprensa. Como é que você pode ajudar as empresas? Eu ouço muito falar, mas para que eu vou contratar um assessor de imprensa se eu tenho meu marketing aqui? Meu marketing faz. E eu queria que você explicasse essa diferença. Exatamente. Eu trabalhei muito tempo, acho que 10, 12 anos em redação de jornal, TV, rádio, etc. E a gente que está ali dentro, fazendo produção, buscando a pauta, querendo entrevistar as pessoas, a gente todo dia, o dia inteiro, busca informações, busca personagens para contar histórias e tal. Do outro lado, o assessor de imprensa nas empresas, instituições, com as personalidades, com as pessoas, né? Com, enfim, pessoas físicas, digamos, o advogado, o médico, o coach, né? O psicólogo. Esse cara, ou seja, a figura do assessor de imprensa, ela vai levar essa informação até a imprensa. Quando a imprensa precisar fazer uma reportagem entrevistando um advogado que fala sobre questões imobiliaristas, poxa, eu já sei onde eu vou procurar. Já está mais fácil do que eu ter que ficar ligando pela lista telefônica de um em um e recebendo um não. Então, o que o assessor de imprensa faz? Ele facilita a vida do jornalista que trabalha lá no veículo de comunicação, apresentando o seu cliente, o seu assessorado, né? Gerando conteúdo, produzindo conteúdo, para fazer com que também o assessorado possa ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado, sim, né? Exatamente. Nós falamos isso agora há pouco. Então, para que o assessorado ele possa ser fonte de informação, dar uma entrevista, aparecer num podcast, numa televisão, num rádio, escrever um artigo. Porque o assessorado, ele tem conteúdo, ele tem informação para compartilhar com a sociedade, né? Uhum. Então eu atendo, por exemplo, um escritório de advocacia que ele sempre o Dr. Jussan sempre fala assim para mim, isso aqui é informação para o público. Como é que a gente pode compartilhar? Né? Então aí vem o assessor de imprensa, porque eu vou produzir conteúdo no padrão do jornal. Então um artigo, por exemplo,
no tamanho correto. Eu vou fazer com que o Jossan dê uma entrevista no rádio, eu vou preparar ele para fazer isso. Então, o assessor de imprensa é muito importante, né? E são trabalhos diferentes, o marketing do assessor de imprensa, mas complementares. Você tem que andar e caminhar juntos, porque aí você potencializa, amplia a comunicação de quem você está atendendo. Né? Você entrega isso de uma maneira, eu falo assim, minimizando tempo. Exato, né? Exatamente. Tempo, custo. Exato. E de uma maneira assertiva. Assertiva, né? Você eficaz. trabalha exato com aquele público-alvo, que é o que às vezes eu vejo que muitas empresas não têm esse entendimento. Não tem. Faz aquilo, sai dando tiro para todo quanto é lugar. Exatamente. E não acerta nada. Exatamente. Então, assim, hoje eu atendo empresas, instituições, por exemplo, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Né? O pessoal lá da comunidade, quando eu cheguei em 2020, tô lá já há 2 anos e meio quase, né? E o pessoal falou assim, nossa, o santuário está aparecendo na mídia em 1 ano, 2 anos, o que ele não apareceu em 70. Porque não tinha. Ou seja, tem muito conteúdo, mas não tinha quem compartilhasse com a imprensa, com a mídia, né? Desde profissionais liberais. Então, eu atendo um médico, que é meu compadre, eu atendo o advogado, a minha irmã, que é psicóloga, então, quando precisa, a gente intermedia a entrevista, né? Então, as pessoas têm o que dizer. E eu, como assessor de... Por exemplo, eu mando tudo pronto, né? Vamos supor, um exemplo. A Rádio Aparecida, que não é daqui, é de Aparecida do Norte, às vezes pede algum conteúdo pra gente. Então a gente grava no celular, manda prontinho para eles soltarem lá na rádio, né? Uau, então facilita. Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Que bacana. E é uma delícia, porque você compartilhar coisas boas, né? Assuntos bons, notícias boas, bacanas, coisa que você falou no começo muito bem, que possa impactar a sociedade, contribuir com a sociedade. Isso é muito bom, né? Até porque é isso, né? Você colocou. Nós falamos dos bastidores, né? Quem não é visto não é lembrado. E hoje, né? Na era de hoje, 70% é o quê? A nossa representatividade é o quê? É a sua marca em evidência, o seu produto, o seu serviço, desde que bem colocado para aquele público-alvo, para aquela pessoa certa que deseja ter, né? Aquele desejo no seu produto, no seu serviço, de despertar o interesse quem quer, né? Aí você sabe falar melhor, né? Porque você é do marketing, né? Né? Aí é com você. Assim, sabe uma coisa que eu gosto muito? É uma junção que é do marketing, que é isso que representa 70% do negócio, com o network, que é você o quê? Se conectar com pessoas certas. Que é esse trabalho que você também faz para as empresas, exatamente, né? Olha que bacana. Gerar oportunidade, gerar negócios, projetos, ideias, né? Tirar do papel, colocar em prática, né? Isso é muito legal. Eu falo que é isso, fortalecer a marca, o que as empresas procuram, alavancar novos negócios, prospectar novos clientes, faturar mais, que hoje em dia não tem como não falar de tudo isso, sem pensar que as empresas precisam. Mas isso é uma consequência, faturar, né, Adri? né? É uma consequência do trabalho que você faz, isso, né? Eu falo assim, ao investimento, porque você investindo nisso, o seu retorno é muito maior, porque sem esse trabalho você não consegue esse retorno que você, né, atingir a sua expectativa. Exatamente. E você falou de investimento, o livro como investimento, esse trabalho de marketing ou de assessoria de imprensa como investimento, porque acabam se tornando a cara da empresa, da instituição. Então, veja, esse livro, ele se transformou, por exemplo, num grande cartão de visitas para o santuário. Uau. Você imagina se o Papa vem visitar o santuário? Tá aqui, ó. O livro. Uau. Não é? Aonde que leva, né? As possibilidades que a gente nem imagina. Olha, que bacana. Ô, Fábio, e você também é mestre de cerimônias, né? Como que começou essa sua relação com ser mestre de cerimônias? Dri, eu não faço a menor ideia. Eu sei que assim... Você começou lá atrás com jornalismo. Exatamente, mas eu nunca pensei em ser mestre de cerimônias, né? Eu nunca quis trabalhar em televisão também, eu sempre quis trabalhar assim, escrevendo mesmo. Você é mais dos bastidores? Mais do bastidor, da produção, escrevendo, jornal impresso e tal. E aí, claro, no jornal que eu trabalhava, no grupo de comunicação que eu trabalhava, né, que é o Jornal de Londrina, que faz parte ao grupo GRPcom, né, que é o Grupo Paranaense de Comunicação, que faz parte da RPC, hoje o G1, etc., Gazeta do Povo, a gente fazia alguns eventos, né? Então, tinha o prêmio JL Nossa Gente de Londrina, as festas de final de ano, e aí eu acabava fazendo
o cerimonial. Na igreja também, cresci dentro da igreja, fazendo pregações, fazendo uma festa aqui de final de ano, etc. Foi natural. E as pessoas começaram a ver isso, né? E aí um indicava para o outro e tal, e eu falei, opa, eu acho que isso aí é uma profissão, é um trabalho, né? E aí comecei a me especializar. Com a celebração de casamentos também foi assim. Uma amiga minha foi se casar, trabalhava comigo, estudou comigo na faculdade, eu sou padrinho de casamento dela, e ela se casou na igreja católica, numa cerimônia mais reservada para a família, e uma semana depois ela fez uma festa para os amigos, e ela me convidou para fazer uma cerimônia. Eu falei, meu Deus, mas eu nunca fiz isso. Mas tudo bem, vou lá. Inventei um roteirinho e tal, não sei o que, e fiz. Eu tinha já a experiência de pregação de igreja, né? Aquela vivência, conhecia a Amanda e o Johnny já fazia anos, né? E aí eu fiz a cerimônia. A organizadora do casamento, a assessora, viu, gostou, e ela começou a me indicar. A Eliane Figueiredo, um beijo para Eliane, porque olha, eu agradeço ela demais, já faz quase 10 anos que ela fez. E as noivas começaram a me ligar. A gente falou, ela trabalhou no Shopping Royal antes de mim. A Eliane Figueiredo? Lá, olha, ela trabalhou no marketing lá antes de mim. Olha, nem sabia, tá vendo? Então, foi ela começou a me indicar, as noivas começaram a me ligar, e eu falei, gente, mas eu não sei fazer isso. E a Eliane falou assim, você sabe sim, você faça, porque você é bom, isso é bacana, e é um nicho de profissão que está crescendo, na época estava começando, eram poucos que tinham, e hoje, Dri, eu faço sei lá quantos casamentos por mês em Londrina, Cambé, Ibiporã, São Paulo, Curitiba, Maringá, sabe, já recebi orçamento até para fazer casamento na Espanha. Uau! Então assim, que tudo. Bum, né? É uma coisa que eu nunca imaginei, a gente falava isso no começo, né? Você falou, a gente nunca imagina para onde que Deus vai levar a gente. Mas a gente vai dando o nosso sim, a gente vai colocando o pé sem ter o chão ainda. Exato. Na confiança, e Deus vai levando, Deus vai construindo o chão. Eu falo, Deus, né, tem um propósito para cada um de nós, né? Cabe a gente estar atento aos sinais, eu falo, e não ser teimoso, né? Porque quando a gente teimoso, né, que a nossa vida, eu falo, a nossa vida é a carnal e espiritual. Muitas das pessoas agem pelo carnal. Não, eu posso, eu consigo, é teimoso e fica ali. Enquanto, na verdade, o propósito de Deus, que Ele quer entregar a terra prometida, é outro. Mas enquanto a gente ficar aqui na teimosia, Ele não vai entregar a terra prometida. E é nisso que acontece, que muita gente passa por um processo, pelas dificuldades, desafios da vida, né? Porque está sendo teimoso, não entende qual que é o real propósito de Deus para sua vida. Então a gente tem que se abrir e ficar atento aos sinais. Até eu comentei com você, né, que esse ano eu falo que eu vivi o sobrenatural de Deus, que são coisas que desde que eu entreguei 100% para Ele é o que eu vivo, sobre a fé de Deus. Eu acredito, dou um passo no escuro, deixo Deus me dar a resposta. Ó, é assim que tem que ser. Seguimos, né? E Ele coloca a gente, se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito. É incrível, não é? É incrível, porque assim, a gente tem a mania de... Não, eu entrego minha vida para Deus, mas eu tomo de volta, né? Exato. Eu não deixo muito assim Deus fazer, mas quando deixo Deus fazer, Deus faz de um jeito que a gente não entende. Que a gente até fica bravo. Que a gente pode... porque assim, o processo de Deus, ele às vezes machuca, né? Demais. Ele dói. Porque o processo de crescimento, de desenvolvimento, o processo de você amadurecer, é como a lagarta. Ela precisa deixar o casulo para virar a borboleta. Exato. E aí, com a gente é assim também. Então, a gente às vezes... Então, quando a gente faz e entrega e confia, a gente vê grandes maravilhas, né? Incrível, incrível, né? E é isso que você falou, quando você confia e segue os princípios, né? E muitas vezes as pessoas se deixam levar porque o carnal é muito mais prazeroso, que é momentâneo, do que o espiritual. Sim. E é aí que as pessoas se perdem, né? Ô Fábio, e a gente tá falando aqui, né, de você celebrar os casamentos. Você comentou que atende toda Londrina e região. Tudo. Né? E eu queria que você colocasse um pouquinho pra gente o que envolve tanto a celebração de casamento. Você cuida de todos os detalhes? É só o cerimonial lá na frente? É só o cerimonial, exatamente. Existe uma diferença. O profissional que organiza o evento é um. Entendi. E eu que celebro, digamos assim, né? Então, assim, eu cuido dos detalhes da cerimônia.
Então, começo, meio e fim. Então, eu brinco assim, as assessoras, as organizadoras ou os organizadores, eles mandam, entre aspas, nos noivos, nas entradas. Quem vai entrar primeiro, vai entrar de helicóptero, vem de ponta cabeça, vem de cavalo, do jeito que o noivo quiser. Da imaginação. Exatamente, né? E aí, quando os noivos chegam ali, e eu brinco assim com eles, né? Eu falo assim, eu vou conduzir vocês. Então esquece. Vocês têm que aproveitar esse dia. Não se preocupa, não fica nervoso, não fica ansioso. Ai, mas tá faltando isso. Relaxa. Porque o meu papel é conduzir, é celebrar. E é uma forma também de você evangelizar. Muito embora a gente faça uma cerimônia personalizada, ou seja, de acordo com o sonho dos noivos para aquele dia, porque é um dia muito importante, é um dia inesquecível, né? Eu tenho que fazer esse dia ser marcante para os noivos. E vai ser tão marcante para os noivos que vai transbordar a ponto de ser marcante para os convidados, para os familiares que estão ali. Então, por exemplo, eu já fiz a cerimônia das areias, eu já celebrei casamento de católico com judeu, que aí o judeu faz tem uma cerimônia que quebra o copo. Eu já celebrei, por exemplo, de um muçulmano com uma evangélica. Uau. Então, assim, não tem fronteiras para o amor, né? Para celebrar o amor. Já fiz de católicos, de evangélicos, mas a gente vai construir a cerimônia de acordo com aquele sonho do casal. Eu gostaria que o meu cachorrinho entrasse com as alianças. Vai ser lindo. Vamos fazer ser inesquecível, né? Outro dia uma noiva fez uma surpresa para o noivo, porque os irmãos dele não puderam vir, porque trabalham, moram em outro país. Ela foi lá e contratou um telão e transmitiu eles ali, né? Então, assim, hoje a gente aprendeu que dá para aproximar as pessoas. Então, a gente vai construir a cerimônia com base na história do casal. Né? Então, a gente, um mês, 2 meses antes da cerimônia, a gente se reúne, toma um café. Você falou que adora café, eu também gosto demais do cafezinho. Então, a gente vai ali na Hashimitsu, a gente vai ali no Armazém Café, gostoso, senta junto, toma um cafezinho e eles me contam a história deles. E aí eu vou trabalhar a personalização da cerimônia, as entradas, uma leitura, as alianças, os votos, né? Através da história deles. Se eles querem um pouco mais da história, se eles querem um pouco menos da história, tudo isso a gente vai construir juntos, né? E no fundo, Dria, você vê, a gente está falando de livro, a gente está falando de uma assessoria de imprensa, a gente está falando da celebração de um casamento, de um cerimonial de formatura, por exemplo, de uma festa de 15 anos. Tudo é contar histórias. Contar boas histórias. O formato que é diferente, né? A arte de contar história está muito em alta, né? História, fala que o storytelling hoje é um dos diferenciais nas redes sociais aí, até os stories, que é a arte de contar histórias. E quando as pessoas contam as suas histórias nos stories das redes sociais, é uma das ferramentas hoje mais utilizadas de maneira gratuita por grandes profissionais da área, por agências de comunicação a nível mundial. Então é a arte de contar histórias. E para contar histórias, você tem que ter, né? Eu falo que é arte, porque não é qualquer um que sabe contar a história. Envolve começo, meio e fim. Tem emoção, tem história com emoção, não é? Cada história é única. Então você tem que ter Deus nos dá dons e talentos. Se você foi abençoado. Então, e temos que usar isso para o bem, frutificar, não é? Porque você falou assim, de fato, às vezes, Dri, eu celebro 2 ou 3 casamentos num dia só. Uau. Num fim de semana só. São histórias completamente diferentes uma da outra. Nenhuma história de amor é igual uma da outra. Um se conhecia no cinema, outro se conheceu através da rede social, um era parente de amigo. E assim, cada noivo traz a bagagem de cada um. Com os traumas, com as tristezas, mas sobretudo com as alegrias que eles viveram, com a história que eles construíram juntos, com as memórias que eles colecionam juntos. Então, assim, eu até me arrepia, porque assim, cada história, Adri, é uma inspiração diferente na hora de falar. Né? Por exemplo, eu já fiz uma cerimônia em que os noivos foram me contando, eles eram muito ligados à profissão deles. Ele era engenheiro, ela era médica. E eu fui fazendo analogias de construir, de cuidar, né?
Então o engenheiro constrói, o médico Ele cuida. constrói. Então você veja, construir um relacionamento, cuidar um do outro, né? Então assim, Deus vai colocando, vai inspirando a gente a falar coisas que toca o coração Toca, deles ali, né? né? É muito bom. Olha, e é isso que você falou, Deus nos usa, fala que é o Espírito Santo que nos usa com os Exato. nossos dons e talentos, né? Exatamente. Ô Fábio, e para quem tem interesse em contratar esse seu trabalho de assessor, qual que é o tempo mínimo de antecedência que eles devem procurar? Olha, Até porque a sua agenda é muito corrida, né? eu vou dizer uma coisa para você, né? Como eu não faço esse trabalho de organizar o evento, o meu trabalho ele é de só no dia de celebrar, né? Se você me contratar de um dia para o outro e eu tiver a data, beleza, Acontece. né? Nunca aconteceu, né? Assim, outro dia eu fiz um casamento que a noiva me contratou um mês antes. Me contratou, vamos tomar um café amanhã, porque já está na hora da gente se encontrar, conversar e construir essa cerimônia. História, uhum. Mas eu tenho, por exemplo, hoje nós estamos aqui em 2022, finalzinho de 2022, né? Eu tenho casamento agendado para 2024. Abril de 2024. Que tudo. Que já está fechado, né? Tá. Então, assim, tem algumas datas, alguns horários que realmente eu não tenho mais, porque o 2023 Já tem. uma agenda muito grande. E é algo que você falou, que você já tem esse know-how, essa experiência, né? É. Contando com toda a sua bagagem, né? Exato. E durante a sua trajetória de cerimonialista, qual foi o maior desafio para você? Nossa. Porque você são já teve assim, grandes. histórias e mais histórias, 10 anos, né? É. Mas acredito que você deve ter uma que deve ter impactado, que realmente mexeu com você. Sim. Assim, alguns desafios que a gente tem. A noiva quer exatamente daquele jeitinho. Então a gente não pode sair, porque é o dia dela, né? É o dia que ela se preparou tanto tempo, né? Mas, Dri do céu, são tantas histórias assim, bonitas, histórias de amor. Olha, eu já vi tantos casais que namoraram anos e de repente terminaram e foram se conhecer ali. Ele veio de uma história triste, ela veio de uma história triste e se encontraram, né? E passaram a construir juntos. Então, assim, casais que realmente, assim, num relacionamento anterior, já foram noivos, namoraram 10 anos, mas de repente terminaram, se conheceram, em 1 ano casaram. Né? Uau! Então, assim, não há tempo para o amor, não há fronteiras para o amor. Mas quando você se abre, né, abre o seu coração para viver uma história feliz, você faz acontecer, né? Então Deus tem às vezes linhas tortas para escrever certo, né? Exato. Eu até dei risada agora. Eu me conectei muito, me identifiquei muito com essa história. Você sabe que eu namorei por um bom tempo, o meu atual esposo, né? Por anos. E ele me pediu em casamento, faltava 1 mês pro casamento. Tudo certo, 1 mês pro casamento. E ele foi fazer uma viagem. E nessa viagem, né, eu era adolescente, né? Assim, meio jovem, queria, sabe, que daí a pessoa vai viajar, você fica mais com os amigos. Eu casar, capaz, eu quero viver. Liguei pra ele, Fábio, nas vésperas do casamento, igreja, tudo certo, não quero mais. Ele tava em São Paulo, não quero mais. Tô indo pra aí agora. Eu falei, não precisa. Fábio, e terminei ali e acabou. E era época de exposição. Eu fui pra exposição naquela época, com as amigas, festamos. E aí parece que vira uma disputa, quem quer festar mais. 6 meses depois, estou numa balada em Londrina, passo mal com as minhas amigas, e a amiga de... tem N amigas, né? Tem vários tipos de amigas. Essas eram as amigas da balada. E não, eu vou festar. E quem é que me socorre? Ele. Tava lá, meu ex, Tá me vendo? socorreu. E depois disso, deu meses, a gente foi morar junto. E daí nós casamos, eu tive meu primeiro filho, mas nós nunca casamos. Você tá falando, me emocionou. Então nós vamos fazer esse casamento. O cerimonial, eu falei assim, uau, você contou essa história, eu vou contar Dri, essa história são histórias aqui. assim, eu tenho um casal que eu fiz assim, eles namoraram na adolescência, na escola, cada um seguiu a sua vida, tá? Mas sabe quando no fundo eles sabiam que um era feito pro outro. Ele casou, depois separou, ela namorou, depois acabou não se casando.
sei lá, 20 anos depois se reencontraram e casaram. Que lindo, né? Eu falo, quando é pra ser, né? É. E assim, são muitas e muitas histórias. Quanto tempo você tá com seu marido? 20 anos. 20 total. anos. Esses dias eu fiz uma bodas de 10. 10 anos. Eu estou há 20 anos desde que a gente começamos a namorar. De casado, morando junto, tem 13. E não tem tempo assim, sabe? Porque eu já fiz bodas de 7 anos, bodas de 10, bodas de 15, bodas de 25, né? O importante é celebrar. Olha, que bacana. Não é? E quando você elabora essa celebração, né? Entendendo a história, primeiro tem uma prévia de quem te contratou, da sua cliente, ou é surpresa? Não, tem uma prévia. Alguns momentos são surpresa, mas não é porque é surpresa, é porque vem do coração. Tem profissionais no mercado, Dri, que vão lá e escrevem o texto que vão ler lá no dia do casamento. Eu não faço assim. Eu falo do coração, olhando nos olhos dos noivos, né? Cheguei a arrepiar aqui. Então, eles vão, me contam a história deles. A gente define um roteiro, ó, tem as entradas, aqui tem as músicas, aqui nós vamos fazer uma leitura. E a leitura que a gente faz também é personalizada. Então, eu deixo os noivos escolherem a leitura, porque tem que ter um significado para a vida deles. Entendi. Normalmente é uma leitura bíblica, né, que eles gostam de ler ali. Mas, por exemplo, teve uma amiga minha que eu fiz o casamento dela, que eu conheço ela desde adolescente, ela é formada em física. E aí, ela acabou que ela não escolheu, porque daí eu deixo os noivos escolherem a leitura até um dia antes do casamento. Se não escolheu, eu escolho, porque eu preciso me preparar, né? Eu preciso conectar a leitura com a história deles, etc. Ela não escolheu. Eu falei, então tá bom, eu vou escolher. Como ela era formada em física, eu escolhi uma frase de Albert Einstein falando sobre o amor. E quando eu li no dia, todo mundo se emocionou. Porque tinha tudo a ver, né, com o momento ali. E aí, quando eu vou fazer a minha reflexão, falar do casal ali naquele momento da cerimônia, aí esse momento ele não é combinado. Entendi. Os noivos podem me dizer assim, olha, eu estou te contando essa história aqui só para você entender, contextualizar, mas eu não gostaria que você falasse ali. Tudo bem, mas eu vou pegar os elementos chaves e vou fazer uma reflexão, né, uma homilia, como se fosse uma homilia, né? E aí é nesse momento que os noivos se emocionam, choram, que você também faz descontraído, né? Porque tem que ser um momento leve, né? E aí depois tem o restante, ó. Daí nós vamos chamar as alianças, troca as alianças, vocês vão fazer os votos para vocês, né? E aí vai alguns momentos mais combinadinhos assim. Mas tudo é flexível, tudo depende da vontade dos noivos. Então é tudo personalizado. Mas tem alguns momentos ali que... Porque senão... estraga a emoção, né, Dri? Então eu tenho que deixar aquela emoção para aquele dia, para que os noivos sintam a emoção, né, na hora ali mesmo, né? É algo para a vida toda, pra né? vida Marcante. Toda, para a vida falo, toda. São momentos Posso inesquecíveis. te contar uma história que eu vou te falar. Essa você vai gostar. Dri, é um casal que bem jovem assim, e ele é policial, ela é advogada. E ela me contaram a história e tal, não sei o que. Daí, terminei a reunião, ela me chamou em off, no privado, e falou assim, olha, eu vou te contar uma história. Quando ela era adolescente, ela escreveu uma cartinha para Deus. Deus, eu queria um namorado assim, eu queria um namorado desse jeito, e pá, olhos mais ou menos claros, que seja forte. Tá. É uma coisa de adolescente, né? Mas eu tô sonhando, Deus, já faz alguns dias que o meu marido, ele tá se casando de branco. Não entendi por quê, mas se for da sua vontade, tal, papapá. Passou anos e anos, sei lá, 10 anos. Ela conheceu o namorado dela, que é policial. E o policial, a farda de gala é branca. Uau. Dri, quando ela... Olha, me arrepia. Não cheguei a arrepiar aqui. Quando ela me contou, eu falei, não, vamos... E aí ela... Porque ele sabia que ela tinha escrito essa cartinha para Deus. Mas ele nunca tinha visto essa carta. Dri, olha, me arrepia, chega a me emocionar. Porque olha a confiança. Tudo. Ela me entregou a carta. Mentira. E eu fui preparar e eu li a carta e falei, meu Deus do céu. E no dia da cerimônia, de surpresa,
eu lia um trechinho da carta para ele. Ele chorava, ela chorava e eu chorava. Isso que eu ia perguntar agora. E como que você conteve essas chorava, emoções? Imagina, não contive. Meu Deus. Eu brinco com os noivos. Ó, tá vendo? Depois eu vou te mandar o videozinho que o pessoal do vídeo fez depois. Aí eu brincava com eles, eu sei que você é advogada e eu chorar não estava no contrato, mas não desconta. Eu tenho coração assim como todo mundo, Não tem, porque né? é emoção. Não tem como, né, Dri? Eu prever isso, eu colocar isso no roteiro. Isso que é a mágica do momento. Isso que é o, sabe assim, a história, né? Então, imagina, essa história eu vou levar para minha vida. Eles também, os convidados também, os familiares também. Foi emocionante. Você vê as fotos do casamento, ele assim, em prantos. Isso que você Lindo, falou da lindo, cartinha, né? É a fé. A fé é isso, é você dar fazer e esperar que é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é apenas confiar. Pede, entrega e espera, né? Eu sempre guardo assim uma passagem bíblica: pedi e vos será dado. Exato. Buscai e achareis. Exato. Não é? Então Deus é fiel. Quando a gente pede, acontece. Não é? Exatamente. Por isso o cuidado do pedido que a gente faz. E é sempre na hora dele, né? Muitas vezes a gente pede por na hora Deus, dele. porque e é o processo que ele está te ensinando a processo. ser forte, né? Olha que bacana. E dentro essa sua vida de cerimonialista aí, Fábio, teve alguma vez que você fez o cerimonial e os noivos não gostaram? Dri, se não gostaram, não me contaram. Não falaram. Né? Mas assim, já teve alguns perrengues, digamos assim, né? Por exemplo, por causa do atraso dos noivos, eu tive que fazer uma cerimônia um pouco mais corridinha, porque eu tinha um outro cerimonial em seguida. Entendi. Eu sempre deixo um tempo longo entre uma cerimônia e outra. Se a noiva marcou às 5 horas, eu sei que vai começar às 5h30, 5h40. Então, às 7, 7h30 eu consigo fazer outro cerimonial, né? Mas nesse dia os noivos atrasaram 1 hora e pouco. E aí eu tive que acelerar um pouquinho para dar tempo de novo. Mas nada que prejudicou, tá? Porque eu encontro os convidados até hoje e eles falam: nossa, como foi gostoso. São imprevistos, né? São imprevistos que acontecem. Por exemplo, teve um casal que veio casar em Londrina. Eles são de Maringá. Ele é de Maringá, a família dele é de Maringá, ela é de Bauru. A família toda de Bauru. Se conheceram fazendo faculdade, se eu não me engano, aqui em Jacarezinho, em Direito. E eles vieram casar em Londrina só por causa do lugar, do pôr do sol e tal. E no dia, estava nublado, perigando chover. Então nós começamos a cerimônia ao ar livre. E no meio da cerimônia, quando entrou as alianças, começou a chover um pouco mais forte. Então nós paramos e com muita calma a gente foi para dentro. E encerramos a cerimônia lá dentro. Assim, o sonho dela era casar ao ar livre. Pelo menos no comecinho a gente conseguiu. Mas lá dentro eu disse assim: olha como você é abençoada. Você é uma das poucas noivas que vai ter fotos do mesmo casamento em 2 ambientes. Então você pega uma adversidade e valoriza. E mostra o lado bom. Exato. Então são esses perrenguinhos que a gente vai, né, que poderiam transformar o dia dela num pesadelo, então a gente vai transformar. Ressignificou esse momento. E a gente sempre tem que olhar pelo lado bom, né? Às vezes é Deus mesmo dando um sinal, querendo que você te entregar algo maior, igual você falou assim, 2 ambientes. Olha que privilégio. Exato. Né? E durante a sua trajetória de jornalismo, né? Você também presenciou muitos fatos. Muitos. Qual foi o maior desafio para você? Nossa, Adriana, você faz umas perguntas difíceis aqui, hein? É, porque tem fatos que às vezes você fala, meu Deus. Não é? É aquele que Deus quer falar assim, eu vou te dar esse fato para você aprender. Olha, a gente tem várias reportagens. E olha só, você sabe que eu guardei todas as reportagens que eu escrevi pro jornal, né? Uau, elas estão guardadas, assim, nos cadernões, né? Por exemplo, eu já entrevistei uma parente distante do Lampião, que veio do Nordeste para cá, né? Já entrevistei, assim, candidatos à presidência,
né? Que tudo! Já cobri eventos da cidade como a Exposição de Londrina, os festivais, né? Eu adorava cobrir o Filo todo ano. Eu ia cada dia em 2, 3 espetáculos para poder assistir e falar do teatro, festival de música, festival de dança, festival de blues, todos esses, né? Mas um dos grandes... Londrina é considerada, aproveitando só esse gancho, a cidade dos festivais. Londrina é a cidade dos festivais, né? Nessa área cultural. Exatamente. Agora ficou um pouco distante devido à pandemia. Né? Esse ano ainda foi meio atípico, né? Mas Londrina, até inclusive quando eu trabalhava lá no centro, né, foi quantas sempre ponto vezes, de referência de festivais culturais. Comprava os ingressos ali, né? Agora, um dos grandes desafios foi o incêndio do Ouro Verde. Esse, para mim, foi eu não me esqueço a data, porque foi no dia do meu aniversário. E eu estava de plantão. 12 de fevereiro de 2012, se eu não me engano. Agora o ano eu não vou me lembrar. Mas foi 12 de fevereiro. E aí eu saí da redação e cheguei ali no centro, aquele teatro em chamas, né? Mas eu não imaginava que estava só começando a minha cobertura ali, porque eu trabalhava na área cultural, né? Então, eu cobri toda a reconstrução do Ouro Verde. E aí, na época do JL, a gente fez um projeto de resgatar a memória do teatro. Então, o Carlos Eduardo Lourenço Jorge, que é o diretor da divisão de música, de cinema, desculpa, do Ouro Verde, ele tinha guardado todos os caderninhos da época que o Ouro Verde era cinema. Então a gente foi resgatando os filmes que passaram ali. Eu entrevistei na época o grande ator Neila Torraca, né, que me ligou no telefone. Ele falava assim: alô, quem tá falando? Aqui é Neila Torraca, né? Para contar como tinha sido a experiência dele de pisar no palco do Ouro Verde. E tava tudo muito assim, as emoções à flor da pele, porque o setor cultural vendo aquele teatro assim em chamas, né? E depois a reconstrução, o processo de construção. Eu ia sempre na obra, acompanhar a obra como jornalista mesmo, ver, fazer as coisas e tal, construir. Então, assim, foi um dos grandes desafios da minha carreira. E eu acompanhei do começo até a inauguração, né? Então, isso é muito legal. Eu lembro, eu pautei aí já na televisão, né? Eu já trabalhava na RPC. O Cícero Cordão, saxofonista da UEL, ele era chefe da divisão de música, ele tocando trompete naquele teatro vazio, naquele teatro, sabe assim, olha, foi emocionante. Desafio. Um fato marcante para a vida, né? Marcante, pra vida. É histórico, marcante. Né? É histórico. Aliás, eu quero escrever a história do Ouro Verde. Uau! Aí, ó, já vamos profetizar. Vamos profetizar. E você vai vir aqui no nosso estúdio. Lançar aqui. Vamos lançar aqui. Combinado. Vamos fazer um coquetel aqui. Convidar algumas pessoas. Ó, fica aqui registrado aqui no nosso estúdio. Legal. Vamos fazer, hein? Ô, Fábio, agora tira uma dúvida, assim, uma curiosidade até, né? Até que nós recebemos aqui na internet e tal. E esse vozeirão aí? Ele sempre foi assim? Você fez fono? Como que você conseguiu ter uma voz tão consolidada? Odri, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não ouço a minha voz assim, do jeito que as pessoas falam. Você acredita? Não, um vozeirão que eu falo, uau! A minha voz é normal, assim. Até os meus amigos brincam que eu mando áudio pra eles. Parece que eu tô mandando áudio, assim, um áudio sexy. Mas não é, eu tô falando normal, né? Mas é uma voz linda, então, a Sara Presoto brincava comigo. Nossa, Fábio Luporini, que voz! Porque a gente teve um programa juntos, né, na rádio, e ela falava assim, eu falei, Sara Presoto, que, né, não fui eu que fiz propaganda de motel na minha carreira, entendeu? Não, mas a sua voz é gostosa, ela é né? E aí os noivos dizem isso, os noivos falam assim, nossa, a sua voz, ela é calma, né? Teve uma noiva de Açaí. Eu sou de Açaí, aí, ó. Conterrânea. Ela é de Uraí e o noivo de Açaí. Se conheceram em Londrina, hoje se casaram e moram em Açaí. Ela me mandou um áudio pedindo orçamento e tal, e eu falando com ela, e ela, já tô chorando aqui, a sua voz é muito linda, vamos fechar. Porque, entendeu? Você conquistou pela voz, fala a verdade. Então, assim,
Graças a Deus, eu acho que é um dom, né? Eu fiz fono, Dri, mas não por causa disso. Entendi. Eu fiz fono porque quando eu pus aparelho, né? A gente tinha que fazer a fono, aprender a respiração, aquela coisa. Houve um tempo assim, mas isso menos de um ano, eu fiz aula de canto. Não sei cantar, não tenho voz para cantar, mas eu fiz porque na época de grupo de igreja, né, a gente ajudava lá. Então, mas assim, acho que é isso, né? Eu sei lá. Quando eu ouço a minha voz, eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Nada, é uma voz gostosa. A gente fica horas e horas ouvindo a sua voz aqui. É uma voz gostosa, Quem né? sabe você me deu uma ideia agora. Gostosa. Eu acho que eu vou fazer também audiobooks. Uau, legal, Né? próxima. Olha, aqui a ideia já, uma ideia completa a outra, de todos os seus livros, pega desde o primeiro, porque às vezes as pessoas na correria, muita gente não gosta de ler, outras pessoas acabam não conseguindo na correria do dia a dia. Me dando uma ideia. Audiobooks dos seus livros. Fechado. Aí não tem desculpa. A pessoa onde estiver, na academia, estiver na casa, no trânsito, no trabalho, vai escutar. Eu preciso de alguém para fazer isso. Uau! Aí, ó, se vocês conhecerem alguém, já manda aqui, manda lá no direct do Instagram, tá aqui, o Instagram Fábio Luporini, e convida ele para tomar um café. Que ele gosta. Mesmo. Café e vinho. Pode começar com café, terminar com vinho. É bom, né? Agora a gente já tá chegando perto aqui, contagem regressiva para o ano novo. Exato. Um vinho, um bom frisante também, um espumante, né? Pode aproveitar e mandar pra gente que a gente a gente ama recebidos. Olha, eu já ganhei um recebido de milhões aqui, ansiosíssima pra ler. Leia. Ô, Fábio, quando o papo é muito bom, a conversa acaba rápida. Já estamos aqui há quase uma hora, mas ainda temos mais alguns minutinhos. Então vamos lá. E nesses minutinhos finais, a gente tem um quadro aqui no programa, pegadinha da gente. Ele não sabia, aliás, nada aqui, uma coisa que eu sempre gosto de trazer. Muitas pessoas perguntam, mas quando os convidados vão, tem uma. Qual que é a pauta? É combinado? Eu falo, a pauta é o seguinte: vamos participar do podcast? Sim ou não? A pauta tá feita. Pronto, tá feita. Então é uma coisa muito humanizada. Então esse espaço aqui é exatamente para você poder falar quem que você é, do jeito que você é, a autenticidade em pessoa, esse carisma, não é nada programado, até porque se tem uma pauta, um roteiro, as pessoas acham que ficam muito robotizadas, né? Não conseguem entregar. E esse espaço, até você colocou no início do programa, em Londrina tem muitas histórias bacanas. Nossa. E às vezes não tem espaço para poder contar essas histórias. Então o estúdio aqui, podcast, é um dos espaços que pode contar por mais de uma hora, pode contar. Por você disponibilizar e abrir esse espaço. Né? Parabéns. Então estamos aqui para ouvir histórias, histórias que inspiram e conectam, né? Bacana. E a gente tem um quadro que é VaptVupt, tá? Bora lá. Eu vou falar algumas palavras para você e você vai me mandar o que vier aí na sua cabeça. Ai, Jesus, que medo. Então vamos lá. Vamos lá. Deus. Tudo. Fé. Um apoio. Amor. Necessário. O que você não gosta. Falsidade. Não gosto de muita coisa. Falsidade, injustiça. Ok. Televisão ou livro? Livro. Peguei, né? Mas essa tava fácil. Essa foi. Alimentação saudável ou guloseima? Ai, guloseima. Atividade física ou sedentarismo? Eu gosto muito e prefiro atividade física. Eu sempre fui de andar de bicicleta, andar de roller. Mas, infelizmente, por causa do tempo, ou dos projetos, ou das coisas, ou da preguiça, ou da desculpa, eu tô mais pro lado do sedentarismo. Mas de vez em quando eu vejo lá nas suas histórias ali no lago, de vez em quando a gente acompanha. Eu adoro, Dri. Eu fui andar de roller no começo do ano e acabei caindo lá, trombei num rapaz que estava bloqueando a ciclovia, quebrei o braço, fiquei um tempão parado sem fazer exercício. Isso me desestabilizou, sabe? A organização, né?
Mas eu sinto falta. Entendi. Então eu sempre fiz academia, sempre andei de bicicleta, sempre andei muito a pé. Sempre, eu gosto disso. A nossa energia é outra, né? É outra, Eu falo, o nosso corpo, a nossa energia depende do nosso corpo. Eu falo, o nosso corpo é o nosso templo que Deus nos deu. Então a gente precisa cuidar dele para ter mais energia e viver muito mais, Isso né? mesmo. E continuando aqui, dormir cedo ou acordar tarde? Nossa, acordar tarde... Não. Dormir tarde e acordar cedo. É o contrário. Ao contrário. Normalmente eu faço assim, muitas pessoas falam, mas eu não entendi. Porque eu falo assim, dormir tarde, normalmente quem dorme tarde já acorda às vezes mais tarde. Mas e quem dorme cedo, porque acorda mais cedo, entendeu? Tô falando, você é daqueles que dorme cedo e acorda cedo ou dorme tarde e acorda tarde? Não, mas dormir tarde e acordar cedo. Exatamente. Assim, eu trabalhei muito tempo em escola, dando aula. Então, a gente tinha que chegar na escola às 7 horas. 7h05, 7h10. Então, eu acordava às 6, né? Hoje, eu não preciso acordar às 6. Se eu quiser acordar ao meio-dia, desde que eu faça o meu trabalho, né? Ok. Mas acostuma, né? O corpo acostuma. Então, o meu reloginho biológico, 7, 7h30 eu já tô acordando. O corpo reage. Mesmo que eu bote o despertador para depois. Só que eu não consigo dormir cedo. Então eu fico assim maratonando série, lendo algum livro. A cabeça assim cheia de ideias, né? Então às vezes eu fico fazendo alguma coisa. Então é isso, eu vou dormir tarde e acordo cedo. Ô, Fábio, você me confortou aqui, viu? Você falou que o corpo de muito tempo, como você trabalhou na escola, o corpo, né, se adapta. E eu fiquei pensando assim, eu acordo cedo também, tá? Mesmo podendo hoje também, graças a Deus, acordando mais tarde, mas acordo cedo. Eu falei assim, isso é coisa de velho. Tá não é velho, não. É nada, é o ritmo, né? É o ritmo. Você me confortou aqui, não tô ficando velha, não. Olha, bacana. Ô, Fábio, agora nesses últimos minutos finais, a gente tem um tempo aqui, é um tempo seu agora, é um tempo 100% seu, para você deixar uma mensagem, uma palavra, uma mensagem de inspiração, um agradecimento, alguma informação que você queira para quem está nos assistindo aqui até agora, para você que chegou aqui no meio da live, que chegou agora há pouco, volta lá no início, já vai estar disponível aqui no YouTube, indica para 3 pessoas quanto conhecimento essa pessoa incrível tem, uma pessoa iluminada, uma pessoa de luz, autêntica, você viu só? E que pode ajudar você. Convida ele para tomar um café, vai bater um papo, quem sabe a sua história não cabe no livro, hein? Eu acredito, e não cabe aqui no nosso estúdio podcast também, tá? Então, esse momento é seu, o tempo é seu, use e abuse. Dri, em primeiro lugar, muito obrigado por me convidar, por esse espaço, por fazer esse bem à cidade de Londrina. Então, em segundo lugar, agora eu vou dar a mensagem que vou me dirigir às pessoas, né, aqui na câmera. Vamos celebrar o amor, vamos celebrar a vida, seja através de uma cerimônia de casamento, seja através de um livro, seja através de contar boas histórias numa assessoria de imprensa, num cerimonial. O importante é a gente fazer com que boas histórias sejam divulgadas, sejam celebradas, sejam registradas no livro. Então, se eu puder ajudar você a fazer isso de alguma forma, né, ou sendo assessor de imprensa, ou sendo celebrante, mestre de cerimônias, escritor, jornalista, o jeito que eu puder te ajudar, né, como a Adri falou no começo, servir, o jeito que eu puder servir, conte comigo. O importante é a gente celebrar, registrar boas histórias, contar boas histórias. O importante é a gente fazer com que aquilo que é bom seja conhecido, seja divulgado, até para ser inspirado, né? Até para ser repetido, copiado, né? Multiplicado. Tá bom? Então é isso. Contem comigo, sigam-me nas redes sociais. Tem lá o meu WhatsApp. Quem precisar é só entrar em contato. Eu, de fato, se me chamar para tomar um café, eu vou. Se me pedir ajuda, eu vou. Eu sou uma pessoa assim. Então,
conta comigo, tamo aí. Uau, que tudo! Sábias palavras, Obrigado, palavras, né? E o amor é tudo. E a gente muito falou aqui também de fé, de pessoas a ajudar, de servir e de Deus, né? E eu sempre finalizo também com uma frase. E às vezes eu trago algumas frases prontas, mas e daí no decorrer da conversa, na maioria das vezes, eu acabo seguindo para um outro caminho de acordo com o convidado. Eu falo, Deus às vezes nos toca, né? E vou finalizar com a seguinte frase, né? Deus, ele é bom o tempo todo. O seu amor é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus dos detalhes. E a gente tem que ficar muito atenta aos sinais de Deus, porque Deus nos dá sinais o tempo todo. Muitas vezes nós pedimos algo e acha, por que você não fez isso, Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Mas cabe você entender. Você pede, entrega e confia, porque é no tempo dele, não é no tempo seu. O que ele quer te entregar é muito maior do que você precisa, o que você pediu, porque ele é o Deus dos detalhes. E se você está passando por um momento difícil, por esse desafio aí na sua vida, é porque ele permitiu. Como ele digo, eu estarei contigo. Em nenhum momento ele disse que seria fácil. Então agradeça mais, reclame menos, entregue e confie e aguarde o tempo dele, e você vai viver o sobrenatural de Deus. E deixa aqui o meu beijo grande para vocês. Até amanhã, e agradeço mais uma vez, muito Fábio, obrigado, seu carinho Dri, imenso aqui com a gente. Conte comigo sempre. A sua participação, sábios, conteúdo sábio, riquíssimo muito aqui, obrigado. que eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras Amém. pessoas, e com o seu trabalho também. Sim, claro. É um trabalho que faz toda a diferença aqui na cidade de Londrina e região. Obrigado, Dri. Um abraço para todo mundo, para todo o seu público aí. Uau, beijo grande, gente. Tchau, fiquem com Deus.